Olá, mundo! Cross-Site Scripting, que é amplamente conhecido como XSS ou XSS, é uma vulnerabilidade que, controlando o JavaScript da aplicação, podemos extrair informações dos usuários, como cookies. Vamos ver em detalhes o que é essa vulnerabilidade, como é que a gente pode explorar ela e quais são os tipos que mais encontramos. Eu sou o Mr. Seven e se você gosta de cibersegurança, então esse é o lugar certo. Então comece hackeando o algoritmo do YouTube, se inscrevendo no canal e deixando seu like, e seja muito bem-vindo. Antes de falarmos diretamente de XSS, precisamos entender um conceito chamado de Same Origin Policy, ou SOP. Same Origin Policy é um método que impede qualquer website de ler ou enviar informações de um site para outro. E ele é fundamentado em três principais coisas. O protocolo, como o HTTP ou HTTPS, o host, que é o IP ou o nome do site, e por fim a porta que ele está trabalhando. Se os três são iguais, o navegador vai autorizar esse fluxo entre as duas origens diferentes. Então vamos pensar no caso que a gente tem a origem, google.com, tentando enviar informações para o destino, google.com. Ele vai conseguir. O protocolo para ambos é o HTTPS, o host para ambos é google.com e a porta para ambos é a 443, que representa o HTTPS. Normalmente a SOP impede que um payload seja executado se ele vier de outra origem, e isso é bom. Porém, o XSS não é limitado pela SOP, e essa é uma das razões principais dele ser tão popular. Tá bom, nós entendemos essa parte. Agora vamos falar da vulnerabilidade. Essa vulnerabilidade consiste em fornecer um input ao sistema que vai ser interpretado como JavaScript ou HTML pelo servidor. A questão aqui é que podemos controlar esses inputs para executar códigos criados por nós mesmos. Vamos ver isso diretamente com um exemplo do nosso DVWA. Então vamos iniciar o nosso DVWA. Caso você não saiba do que eu estou falando, assiste o primeiro vídeo dessa série, onde eu ensino você a instalar e configurar o seu DVWA. Eu vou só retirar o IP dessa máquina aqui, caso você não lembre, essa aqui é minha máquina Windows, porque eu prefiro fazer o que a gente vai fazer no Kali. Então eu vou copiar esse IP aqui e vou passar para o Kali. Aqui no Kali eu vou fazer o login da nossa plataforma, a gente sabe que é admin password, isso também a gente já viu isso antes. Eu vou clicar em DVWA Security, só para a gente trocar para Low. Novamente, essas dificuldades aqui elas vão dificultando um pouco a vulnerabilidade, mas como eu quero explicar para vocês e mostrar qual é a base disso, a gente pode deixar em Low. Depois a gente vai clicar em Reflected. Esse caso, tá, é um dos cross-site scripts. Você pode ver que tem 3 aqui do lado esquerdo. Eu já vou explicar os tipos para vocês, mas vamos começar pelo Reflected, que eu acho que é o bem mais simples de entender. Primeiro vamos ver o que a plataforma está fazendo. Ela pergunta qual é o nosso nome, e a gente pode digitar qualquer coisa, como Mr. Seven, e ele fala Hello Mr. Seven. Você pode ver que esse input aqui é o que está sendo copiado para cá. Se eu colocar nome, ele vai dar um Hello nome. Primeira coisa que a gente vai fazer, mandar isso para o Burp. Eu quero mostrar para vocês com mais detalhes como que está funcionando essa requisição. Com o Burp aberto, eu vou só conferir se o proxy está para interceptar. Ok, no Foxy Proxy a gente altera para Burp. E agora eu vou mandar de novo aquele Mr. Seven que a gente fez antes e ver qual é a requisição. Deixa eu deixar isso aqui um pouco maior. Pronto, melhor agora. A gente está enviando um GET. A primeira coisa que a gente consegue ver aqui é o tipo de requisição. Esse é um GET, onde o parâmetro que a gente está passando para o servidor ou para a plataforma é esse name igual e o que a gente digita aqui, certo? Eu quero mostrar para vocês a resposta da plataforma. Então clique com o botão direito, vai em Do Intercept, Response to this Request e agora dá um Forward. O que a gente está fazendo nada mais é do que, não é isso, é isso aqui. A gente está só capturando a resposta também, tá? Só para poder mostrar para vocês. Isso aqui é o que a plataforma está respondendo para a gente, está devolvendo. Ele deu um 200 ok e retornou aquele HTML que a gente está vendo ali. Se você perceber, tá? O detalhe aqui esse aqui é o menu do lado esquerdo, tudo aquilo que a gente estava vendo, o nome, o título daquele detalhe lá, qual o seu nome e a gente tem o valor aqui, ó, Hello Mr. Seven. Por que JavaScript acontece, tá? Nessa parte do Reflected? Tá vendo que esse código aqui, ele foi introduzido dentro do HTML da página? Ele não é agora só um input que a gente colocou. Ele faz parte do HTML que o próprio servidor respondeu pra gente. O que é interessante nisso aqui é que, se por exemplo, esse input aqui, como ele está dentro de uma categoria de HTML, ou ele está sendo processado pelo JavaScript, se eu alterar esse nome aqui, esse Mr. Seven, para alguma coisa que seja JavaScript, então, por exemplo, se eu colocar aqui script, certo? Eu vou fazer alguma coisa aqui, fosse só um teste, tá? E eu fechasse isso aqui, digamos que esse fosse o meu input do nome. Você pode ver que isso aqui vai ser introduzido, né? Ele vai juntar junto com o HTML da página, então a gente vai conseguir injetar esse JavaScript, esse HTML, dentro do próprio retorno da resposta. Vamos tentar, vamos ver isso na prática.
Voltando aqui para o DVWA, o que a gente vai fazer agora é exatamente isso. Em vez de eu passar um nome qualquer, como Mr. 7, eu vou passar, na verdade, comandos em JavaScript e em HTML. Então eu vou escrever aqui, por exemplo, eu vou abrir a tag script. Se você não conhece esse tipo de comando, é bem... Até deixa eu deixar um pouco maior, né? Aí. Isso é padrão, tá? Mas a gente sempre, normalmente os testes de cross-site scripting é sempre usando esse script alert. Existem algumas variações, eu vou mostrar isso para vocês, mas em geral é isso. Você vai abrir o script, depois você vai escrever alert. Dentro aqui, por exemplo, se inscreve no meu canal. Qualquer coisa, tá? Qualquer coisa que você quiser colocar aqui. E agora a gente vai fechar aquela tag de script. E vamos passar isso para a plataforma e vamos ver o que acontece. O detalhe aqui é o seguinte, tá? Eu estou passando esse script só para depois executar um comando. Esse alert, ele abre uma tela dentro do seu navegador com o que está escrito dentro desse, entre parênteses, do próprio alert. Então o que a gente está tentando descobrir? Se o cross-site scripting for de fato ocorrer, vai abrir um alerta aqui na minha tela assim que a gente mandar esse payload. Vamos testar. Dou um submit e olha só. Como você pode ver, ele abre um alerta com aquilo lá que a gente colocou entre parênteses. Beleza? Então, confirmado. A gente tem um cross-site scripting aqui. Agora eu quero introduzir para vocês os tipos de cross-site scripting, porque na verdade o reflected ele não é normalmente muito perigoso, podemos dizer assim, dentre os outros dois, desculpa. Porque se for parar para pensar, ele só está sendo analisado pela própria pessoa que enviou o payload. Então ele é um pouco mais difícil de você explorar para adquirir informações. Porque diferente de uma SQL injection, o JavaScript ele ocorre praticamente client-side, né? Então o que a gente pode dizer é que a gente não tem como conversar com o servidor nesses casos, mas a gente consegue conversar com os usuários. É por isso que normalmente o JavaScript é utilizado para recolher cookies. Porque, por exemplo, se a gente conseguir colocar um JavaScript aqui que tenta retornar o cookie do usuário, ele vai conseguir. O detalhe aqui ele vai retornar o meu próprio cookie, e isso não é muito efetivo para a gente poder explorar uma vulnerabilidade. Então o primeiro tipo é esse aqui que a gente acabou de ver, que chama Reflected, onde o input é retornado pela resposta e o código é executado, assim como a gente acabou de ver. Assim que colocamos o nosso input, ele é retornado dentro do HTML da resposta. Essa é a forma mais simples que tem de cross-site script. Note que caso a plataforma seja carregada apenas com a página normal, ou seja, se eu der um F5 aqui sem esse name, eu vou retirar essa tag name aqui e ele deleta o payload. Então ele não é muito efetivo para nós. Agora vamos ver o outro tipo, que é o stored. Se você vier aqui do lado esquerdo e clicar nesse outro cross-site scripting, a primeira funcionalidade é muito simples, você tem um nome que você pode colocar o que você quiser, e depois uma mensagem que você pode escrever o que você quiser, e daí você assina esse guestbook. Vocês lembram do SQL Injection que a gente tinha dois bancos de dados, um para users e um chamado guestbook? É esse banco de dados aqui, tá? Só por curiosidade. Mas seguinte, o que a gente está vendo aqui é que diferente daquela parte do Reflected, essa mensagem aqui, ela foi salva no banco de dados. Ou seja, mesmo que eu recarregue a página, ela vai continuar carregando isso aqui, porque quem está me retornando essa informação é o banco de dados. Eu salvei uma informação dentro do banco e toda vez que essa página carrega, esse banco me retorna a informação salva. E esse é o maior perigo de cross-site scripting. Como o input fica salvo dentro do banco de dados, ele vai retornar todas as vezes que a página seja carregada, independente do payload ser passado ou não. Por que isso é muito perigoso? Porque qualquer pessoa que visitar essa página e um payload estiver carregado aqui, ela vai ser infectada. Vamos testar isso. Vamos fazer exatamente a mesma coisa. Que o nome a gente vai colocar, por exemplo, vulnerabilidade. Tá, mas fica aqui. Ele nem pode... Ele não pode colocar muitas coisas. Script, exatamente a mesma coisa que a gente fez antes. Alert. Se inscreve no canal. Fecha. Script. Certo? E agora eu vou dar esse sign guestbook. Você pode ver que ele disparou aquele alerta, certo? Aqui que está o detalhe. Olha só. Se eu vou carregar a página de novo, ele dispara de novo. E se outra pessoa voltar essa página, dispara de novo. Então, na verdade, esse payload aqui, ele está sendo salvo e retornado todas as vezes que essa página é carregada. Agora vamos falar do último tipo, DOM. Se a gente vier aqui nesse DOM, você vai perceber o seguinte, tá? Essa aqui é um pouco mais difícil de entender, mas tenta me acompanhar. Esse caso é bem diferente dos outros dois que a gente viu, onde o ataque vem de uma modificação do DOM. O DOM é a forma que o JavaScript representa o documento. A resposta da requisição continua praticamente a mesma, mas a alteração do código faz a vulnerabilidade aparecer. É de fato um pouco mais complicado, mas eu vou mostrar para vocês utilizando o burp. Se a gente mandar esse payload novamente, eu vou selecionar, por exemplo, em inglês, eu vou colocar aqui no burp, vamos limpar o nosso intercept aqui,
e mandar isso aqui para o burp. Se eu, novamente, a única coisa que a gente está passando é esse default igual a English. Se eu clicar com o botão direito do intercept response, né? E eu vou abaixar um pouquinho aqui. A gente vê novamente o menu da esquerda, mas a questão é, se a gente procurar aonde que foi aquela seleção, ou seja, o que mudou do HTML da página, a nossa seleção, nada. Na verdade, ele continua exatamente a mesma coisa. O único detalhe é que a gente tem esse script aqui, tá vendo? Então esse script está falando para você selecionar uma língua e ele vai dar as opções ali naquele menuzinho drop-down, mas o que acontece é o seguinte, não mudou a página. Então, na verdade, esse tipo de vulnerabilidade não está nem armazenando nada no banco de dados, nem alterando o HTML da página. Então, como é que ele funciona? Normalmente, essa vulnerabilidade é explorada direto na URL. Eu já vou mostrar para vocês. Se eu desligar o burp só para a gente ver essa requisição de novo, só para eu recarregar ela aqui, eu vou mostrar um detalhe. Quando você coloca, por exemplo, espanhol e dá um select, ele altera a URL aqui de cima. Vocês conseguem ver? Então, na verdade, aqui que é o meu ponto de entrada para essa vulnerabilidade. Porque se eu colocar, por exemplo, esse default, em vez de Spanish eu colocar Mr. 7 e eu der um Enter, dá uma olhada no seguinte. Eu vou só apertar o Ctrl U aqui para abrir o código-fonte da página e mostrar para vocês um detalhe. Não, o código-fonte da página não, desculpa. Eu tenho que clicar com o botão direito aqui e inspecionar. Eu quero mostrar para vocês esse elemento que a gente acabou de escrever. Se eu vier aqui nesses elementos, dá uma olhada que essa opção, dentro daquele menuzinho drop-down, para essa página aqui que a gente está usando, você pode ver que foi adicionado um valor novo aqui. Então a gente não alterou o HTML da página, e sim a gente introduziu o nosso código, introduziu o nosso input dentro do código já existente de JavaScript. Ele funciona como um merge, né? Você junta os dois lados. Então, como o nosso ponto de injeção é pela URL, é ali que a gente consegue colocar o nosso payload. Então, aqui, se eu vier aqui nesse default, colocar novamente um script, né? Script, mesma coisa de sempre. Alert, se inscreve no canal e fecha o script. Quando eu carregar essa página, ele vai dar esse retorno. Você pode ver que, na verdade, essa opção está aqui, ó. Tá? É como se fosse essa opção aqui, né? O interessante é que, na verdade, o perigo desse tipo de análise é que muitas vezes ele nem é percebido por alguns tipos de firewall, porque ele não ocorre na parte da aplicação, né? A aplicação nem vê que isso foi executado. Então, por exemplo, se um atacante mandasse essa URL aqui para uma vítima, assim que a pessoa abrisse essa URL, ele poderia ter disparado esse payload aqui sem que o firewall percebesse. Tá bom, chega de alertas. Vamos falar de um pouco mais interessante aí, explorar essa vulnerabilidade. Primeira coisa que eu vim aqui, eu voltei pro Stored, eu vou dar um clear aqui só para que aquele alerta não fique aparecendo todas as vezes que eu carregar a página, que isso vai incomodar. Existem diversas informações que a gente pode extrair utilizando um XSS. O detalhe aqui é que o céu é o limite, já que a gente pode executar qualquer coisa em JavaScript. Na minha opinião, o dado mais importante que um usuário sempre carrega é o cookie, porque se ele tiver logado, por exemplo, com um admin e ele visitar uma página que tem algum tipo de vulnerabilidade que você construiu, você intercepta o cookie dele. Então vamos construir esse payload. O que a gente precisa, na verdade, é uma entrada dentro do JavaScript chamada document.cookie. Esse é o parâmetro que carrega o cookie do usuário. Então aqui no nome a gente pode colocar qualquer coisa de novo, como Mr. 7. A gente vai começar o nosso script, certo? Aqui dentro eu vou colocar um alert. Por quê? Só para aparecer na tela. Você não precisaria disso. Você poderia colocar isso um pouco mais silencioso, podemos dizer assim. Mas é só para a gente poder ver um pouco melhor. Eu vou colocar esse document cookie que eu acabei de comentar com vocês, ponto e vírgula porque eu vou pular de linha. A gente vai criar um payload usando uma imagem. Tem vários tipos de payload, eu já vou mostrar para vocês mais ou menos como é que vocês podem construir outros tipos. Mas, por exemplo, utilizando iframe ou até usando a imagem. Eu prefiro usando a imagem que é mais simples. Então a gente cria uma nova variável e cria uma imagem com ela, que na verdade é uma espécie de requisição que a gente vai manipular. Tá bom? Eu percebi que ele não está conseguindo não está deixando eu digitar. Eu vou mandar isso pro burp só para a gente garantir que talvez seja alguma limitação aqui. Deixa eu só limpar o nosso intercept. Eu só escrevi aqui de novo que claramente a plataforma não gosta de mim. Tá, a gente tem aqui aquele pedaço do nosso payload, como eu já mostrei para vocês naquele vídeo de SQL Injection, isso aqui chama URL Encoding. Você pode apertar Ctrl Shift U e ele vai mudar isso para a forma que estava anteriormente, tá vendo? Deixa eu só deixar isso aqui um pouco mais ajeitadinho para a gente poder entender o que está acontecendo. Tá? Então eu vou criar uma nova imagem. Agora, aqui que está nosso payload, tá? Eu vou definir uma source. O
que é a source? É o ponto que eu vou enviar esse payload que a gente está capturando. O que a gente vai fazer utilizando esse i.source é enviar esse payload que a gente está construindo aqui, por exemplo, esse document.cookie, vai enviar uma requisição para o nosso servidor de ataque. Então eu vou vir aqui no meu terminal só para mostrar para vocês um detalhe. Deixa eu deixar isso aqui maior. Certo? A primeira coisa que eu preciso é do meu IP. Então esse aqui é o meu IP, 137. Só copiar isso aqui. Agora nesse a gente vai criar esse http coloco o meu IP. Agora, o que eu vou enviar para mim? Eu vou enviar aquele document.cookie, certo? Então eu vou adicionar aqui, dar um append, no caso, document.cookie, ponto e vírgula, e agora a gente fecha a tag de script. Fechar. Beleza. Agora eu só preciso de algum lugar para receber isso. O Kali já vem para o padrão, mas se você digitar Python 3-M, HTTP server e depois 80, ele vai abrir um web server na porta 80 na pasta que você colocou. Mas não faz muita diferença, a gente só quer receber a requisição. Então, tudo certo. A gente vai criar esse script, vai dar um alert no cookie, não precisa, tá? Isso aqui é totalmente opcional. E agora a gente vai criar uma imagem e vai enviar essa requisição pra gente mesmo. Eu vou selecionar tudo, apertar Ctrl U para dar um URL encoding. Vou colar isso aqui tudo de novo, que nem estava antes. Não sei se ele prefere assim. Talvez seja o caso. Ok, vamos ver se isso vai funcionar. Agora deu um forward. Se você ver aqui no nosso terminal, a gente não tem requisição nenhuma. Por quê? Calma, é que na verdade o alerta está segurando aqui. Então, olha só. Tá vendo esse PHP Session ID? Esse aqui é o nosso cookie. Se eu colocar um OK, você vai ver que ele vai continuar esse get aqui, que é justamente para nós mesmos. E se eu voltar aqui, dá uma olhada. Ele fez essa requisição utilizando o cookie. Agora vamos falar um pouco de ferramentas. Se você abrir uma nova página aqui, a gente vai procurar pela Portswigger. Se você não sabe, a Portswigger é quem distribui o Burp. Cheat Sheet. Isso aqui é uma ferramenta bem interessante, tá? Não sequence injection. Cross-site scripting. Cheat Sheet. Ele tem várias, tá? Mas a gente está interessado nesse momento na cross-site scripting. Olha que legal. Você consegue selecionar qual tipo de tag você quer, em qual tipo de evento e para qual tipo de navegador. E ele vai criar o payload para você. Então, digamos que, sei lá, a gente estava usando o alert, lembra disso? Mas ele tem vários outros aqui, né? Então, diálogo, quando a pessoa clicar, por exemplo, sabe? Ele tem vários detalhes aqui para todos os navegadores. Se você descer mais um pouco, ele criou todos os tipos de tag que você pode utilizar para isso. Facilita um pouco na construção de payloads. Ele sempre vai criar com aquele alert 1 que a gente utilizou na primeira vez, mas você pode customizar isso aqui para atender o que você precisa. Mas você vê que às vezes ele não usa aquele script que nem a gente usou antes. Pode ver que ele não está usando o mesmo tipo de tag que a gente usou no nosso payload. Outra plataforma que eu gosto muito de utilizar é uma que chama XSS Hunter. Ela é ótima para você fazer alguns tipos de teste, principalmente quando você não sabe se ele vai disparar ou não. Algo como um blind SQL, mas não é bem isso. O que essa plataforma disponibiliza, é só você se cadastrar aqui, é que ele vai criar alguns links para você colocar dentro do seu payload. Então, por exemplo, em vez de você colocar o seu próprio IP, você coloca o link que ele gerar aqui, e caso seja enviado algum tipo de payload cross-site scripting, ele vai te avisar aí, foi enviado um payload para você. Dá uma olhada no que foi enviado. É mais uma ideia para você não ter que criar o seu próprio servidor e para você explorar algumas coisas caso você não consiga, por exemplo, conversar com o seu localhost, algo do tipo. E agora para duas ferramentas de automação e de explorar essa vulnerabilidade um pouco mais automático, é o XSS Strike, se você entrar na página do GitHub aqui, e o XSSer. Essas são duas ferramentas extremamente válidas, tá? XSS Strike, ele também é só uma ferramenta de automação para esse tipo de coisa, e o XSSer, que é bem interessante também. Eles fazem basicamente a mesma coisa, são parecidos, tá? Não é basicamente a mesma coisa não, desculpa, mas é parecido. Bem, por hoje era isso que eu tinha para falar para vocês. Então fique ligado nos próximos vídeos que a gente vai continuar falando da OWASP Top 10 e a gente vai continuar explorando essas vulnerabilidades. Um grande abraço de urso e tchau!